Ninguém deveria estar ali. Mas eles foram mesmo assim. No ano de 1600, o lugar que hoje chamamos de Minas Gerais era um vazio no mapa, sem cidades, sem leis, sem salvação. Só mata e morte. Mas algo escondido ali ia transformar aquele inferno no lugar mais cobiçado do mundo colonial. E tudo começou com homens dispostos a fazer qualquer coisa para ficar ricos. A floresta não perdoava. Quem entrava não sabia se saía. O ar era pesado, úmido, difícil de respirar. O chão era traiçoeiro, cheio de raízes, buracos, insetos. E o silêncio nunca era completo. Porque você nunca estava sozinho. Antes dos portugueses, aquela terra já tinha donos. Povos indígenas viviam ali há gerações. Eles não precisavam de mapa, não precisavam de bússola. Eles eram a própria terra. Sabiam onde encontrar água. Sabiam o que comer. Sabiam como desaparecer sem deixar rastro. A vida seguia um ritmo próprio. O dia começava cedo. O trabalho era dividido. A sobrevivência era coletiva. A base da alimentação vinha da terra. Mandioca, milho, peixes, caça. Nada era desperdiçado. Mas aquela não era uma vida sem conflito. Havia disputas. Havia guerra. Havia território em jogo. Quem decidiu invadir. Eles não eram heróis. Eram caçadores. Caçadores de gente. Os bandeirantes saíam de longe, sem saber se voltariam. Entravam na mata em grupos, armados, cansados, famintos e perigosos. Eles atacavam no escuro. Quando tudo parecia calmo, o ataque começava. Gritos, correria, fogo. E depois, silêncio. Os que sobreviviam eram levados, sem escolha, sem riqueza. Era gente. Mas a mata também cobrava o preço deles. A fome chegava primeiro. Depois, a doença. Febre. Feridas abertas. Infecções que consumiam o corpo lentamente. Se alguém não conseguia continuar, ficava para trás. E ninguém voltava. Na mata, fraqueza era sentença de morte. Eles comiam o que encontravam. Farinha, carne seca, quando havia. Frutas. Às vezes nada. Dormiam mal. Sempre alertas. Porque qualquer som podia ser o último. E então, algo mudou. Nos rios, alguns começaram a notar um brilho, pequeno, quase invisível, mas suficiente. Era ouro. No começo, era só suspeita. Uma ideia. Mas ideias são perigosas, porque quando a ambição nasce, ela cresce rápido. Eles não estavam mais apenas explorando, estavam caçando riqueza. E isso muda tudo. O maior perigo já não era a mata. Eram os próprios homens. Brigas começavam por qualquer coisa. Comida, cansaço, desconfiança. E quando o assunto era ouro, ponto, qualquer um virava inimigo. Ali, a amizade não valia nada. Mas o ouro valia tudo. No ano de 1600, Minas Gerais ainda não era rica, mas já era perigosa, já era violenta, já era dominada pela ambição. Os caminhos estavam sendo abertos, os conflitos estavam crescendo. E sem perceber eles estavam preparando o início de algo muito maior. Uma corrida, uma obsessão, uma transformação sem volta. Eles ainda não sabiam mas estavam prestes a mudar a história. E quando o ouro finalmente apareceu, já era tarde demais para voltar. O tempo passava diferente ali, sem relógio, sem calendário. A única medida era o desgaste do corpo e o nascer do sol. Os dias pareciam iguais, mas nunca eram. Porque a cada amanhecer, um novo risco surgia.
O clima mudava rápido. O calor era sufocante durante o dia, mas à noite, o frio podia surpreender. A chuva vinha sem aviso, e quando vinha, transformava tudo. Os rios subiam, as trilhas desapareciam, o chão virava lama. Caminhar se tornava quase impossível, e mesmo assim, eles continuavam, porque parar não era uma opção. Os insetos eram um problema constante, pequenos, mas implacáveis. Picadas que inflamavam, feridas que infeccionavam. O corpo nunca descansava de verdade. Sempre havia algo atacando. A mente também começava a falhar. O isolamento pesava. Sem notícias, sem certeza, sem saber se estavam indo na direção certa. Alguns começavam a duvidar de tudo, do caminho, do objetivo, de si mesmos. Mas ninguém dizia isso em voz alta, porque demonstrar dúvida era perigoso. Liderança era tudo. Quem comandava o grupo precisava parecer forte, mesmo quando não era. Decisões erradas custavam caro. Um caminho mal escolhido podia levar dias de caminhada inútil, ou direto para o perigo. E quando isso acontecia, a tensão aumentava. Olhares mudavam. A confiança diminuía. E o grupo começava a se dividir. Nem sempre fisicamente, mas por dentro. A floresta não era só um desafio físico. Era psicológico. Ela psicológico. Desgastava. Confundia. E lentamente quebrava as pessoas. Alguns começavam a ver coisas. Movimentos que não existiam. Sombras entre as árvores. O medo se tornava constante. Dormir era difícil. Mas ficar acordado era pior. O fogo era essencial. Protegia. Aquecia. Dava alguma sensação de controle. Mas também denunciava a presença. Era um risco necessário. A água nem sempre era segura. Mesmo limpa, podia trazer doença. Mas não havia escolha. Beber ou enfraquecer. E enfraquecer era o começo do fim. Alguns aprendiam rápido. Outros não tinham tempo. A natureza não ensinava duas vezes. Enquanto isso, os povos indígenas observavam. Nem sempre atacavam. Muitas vezes apenas acompanhavam de longe, silenciosos, esperando o momento certo. Eles conheciam cada vantagem, cada atalho, cada ponto de emboscada, e sabiam usar isso. Para eles, aqueles homens eram invasores, e invasores não eram bem-vindos. O confronto nem sempre era direto, às vezes era estratégico. Cortar caminhos, roubar suprimentos, desorientar o grupo, enfraquecer antes de atacar. Era uma guerra diferente, sem campo aberto, sem aviso. Só sobrevivência. E quem não entendia isso não durava muito. Com o tempo, os exploradores começaram a aprender. Não por escolha, mas por necessidade. Aprendiam a observar mais, a fazer menos barulho, a respeitar sinais da mata. Ainda assim, continuavam sendo estrangeiros naquele ambiente. Cada passo era uma invasão. E a terra respondia. A distância aumentava. Cada vez mais longe de qualquer ponto conhecido. Cada vez mais difícil voltar. E mesmo assim, eles avançavam. Porque agora, havia algo maior que o medo. A ideia de riqueza. Uma ideia que crescia em silêncio. E se tornava impossível ignorar. Alguns já não pensavam em voltar pobres. Preferiam arriscar tudo do que voltar sem nada. Era tudo ou nada. E esse tipo de pensamento muda completamente o comportamento humano. O risco deixa de ser evitado e passa a ser procurado. A prudência desaparece e a ambição assume o controle. Foi assim que muitos se perderam, não só na mata, mas dentro de si mesmos. O ouro ainda não era abundante, mas já era suficiente para transformar homens. E quando isso acontece, não existe volta. Porque a partir daquele momento, não era mais só sobrevivência, era obsessão. E obsessão, não conhece limite.
Aos poucos, o grupo deixava de ser um grupo e virava apenas um conjunto de interesses. Cada homem carregava seu próprio objetivo, e nem todos eram compatíveis. O silêncio entre eles começou a mudar. Antes, era cansaço. Agora, era desconfiança. Conversas diminuíram, olhares aumentaram. Ninguém dizia, mas todos pensavam. Se eu encontrar algo primeiro, pausa. O que eu faço? Essa pergunta nunca era respondida em voz alta, mas guiava decisões. Pequenos sinais começavam a aparecer. Alguém escondendo algo. Alguém se afastando demais. Alguém observando mais do que devia. A tensão crescia, sem precisar de motivo claro. Porque o motivo já existia. Ouro, mesmo sem ver, ele já estava presente. Na mente. Nas atitudes. Nas intenções. A caminhada continuava. Mas agora, cada passo tinha outro peso. Já não era só sobrevivência. Era expectativa. E expectativa cansa mais do que o próprio esforço físico. O corpo já estava no limite, mas a mente continuava acelerada, imaginando possibilidades. E se fosse verdade? E se estivesse perto? E se alguém encontrasse antes? Esses pensamentos não davam descanso. E quando a mente não descansa, ponto no erro aparece. Um passo mal dado. Uma decisão apressada. E de repente, tudo muda. Um dos homens escorrega. A descida era íngreme. A terra molhada. Ele tenta se segurar, não consegue. O corpo bate contra as pedras. O som ecoa. Seco. Pesado. O grupo para. Por um momento, ninguém fala. Quando chegam até ele, já é tarde. Respiração fraca. Olhar perdido. Não há o que fazer. E todos sabem disso. Ninguém diz. Mas todos entendem. Ali, a morte não é surpresa. É rotina. Eles não enterram. Não há tempo. Não há energia. Seguem em frente. E não olham para trás. Porque olhar torna real demais. E se tornar real, quebra o foco. E quebrar o foco, pode matar mais gente. A caminhada recomeça. Mais silenciosa. Mais pesada. Mas continua. Porque sempre continua. Dias depois, algo chama a atenção. Um dos homens para. Se agacha perto de um rio. Passa a mão na água. Observa com cuidado. Algo brilha. Diferente. Não como reflexo comum. Algo mais denso. Ele não fala nada. Chama outro. Discretamente. Os dois observam. Trocam olhares. Agora. Não é mais dúvida. É confirmação. Mas eles não comemoram. Não ainda. Porque naquele ambiente, informação é poder. E poder é perigoso quando dividido. Eles escondem. Continuam agindo normalmente. Mas por dentro, tudo mudou. Agora, eles sabem. E saber é um ponto sem volta. Comportamento muda. Sutilmente no começo. Mais perceptível. Mais atenção ao redor. Mais cautela com os outros. E principalmente, mais controle sobre o que dizem. A notícia não demora a escapar. Nunca demora. Alguém percebe. Alguém desconfia. E então, o grupo inteiro sabe. E é nesse momento, que o verdadeiro problema começa. Porque encontrar ouro, não, é o fim da jornada. É o começo do conflito. As perguntas surgem rápido. Quanto tem? Quem viu primeiro? O que vamos fazer? E nenhuma dessas perguntas, tem resposta simples. A liderança é testada. Quem manda, precisa decidir. Mas qualquer decisão, vai desagradar alguém. Dividir? Arriscado. Guardar segredo? Impossível. Voltar? Prematuro demais. Continuar? Perigoso demais. O grupo se fragmenta, não fisicamente, mas em intenções. Alguns querem mais. Outros querem ir embora. Outros, já estão pensando em tomar tudo. E quando esse pensamento surge, não desaparece. Ele cresce. Silencioso. Esperando a oportunidade. A noite chega. Mas ninguém dorme direito. O ouro muda isso. A sensação de risco aumenta. Qualquer movimento, parece ameaça. Qualquer som, parece aproximação. A confiança, desaparece completamente. E quando a confiança some, o grupo deixa de existir. Agora, são apenas homens armados, com um motivo em comum. E interesses diferentes.
E essa combinação nunca termina bem. Na manhã seguinte, um deles não está mais lá. Sumiu. Sem aviso. Sem rastro claro. Levou o que conseguiu carregar. Ninguém corre atrás. Porque todos entendem. Se ele conseguiu sair, talvez tenha sido a escolha mais inteligente. Ou a mais perigosa. Ninguém sabe. E ninguém vai descobrir. O grupo diminui. Mas o problema não. Agora, A, menos gente para dividir. E isso, torna tudo ainda mais tenso. O ouro continua ali. Brilhando. Silencioso. Indiferente. Ele não escolhe lados. Não cria conflito. Mas revela que cada um realmente é. E ali, sem lei. Sem regra. Sem consequência, as pessoas mostram sua verdadeira natureza. E nem todos gostam do que vem. Mas já é tarde. Porque agora, ninguém está ali por acaso. Estão ali por escolha. E escolhas, têm preço. E aquele lugar, cobra caro. O grupo segue menor. Mas mais perigoso. Porque agora, cada homem vale mais. E ao mesmo tempo, confia menos. O caminho de volta já não é claro. As trilhas usadas na ida desapareceram com a chuva. A mata se fecha rápido, como se quisesse apagar qualquer rastro. E talvez quisesse mesmo. Agora existe uma dúvida nova. Não é mais sobre encontrar, é sobre sair. Porque encontrar ouro é inútil, se você não consegue voltar com ele. Esse pensamento começa a pesar. E pela primeira vez, alguns consideram algo impensável antes, abandonar parte da riqueza. Mas ninguém quer ser o primeiro a sugerir isso. Porque abrir mão, parece fraqueza. E fraqueza, ainda é perigosa. Então continuam. Carregando mais peso. Andando mais devagar. Se tornando alvos mais fáceis. A floresta percebe. Ela sempre percebe. O ritmo muda. E quando o ritmo muda, o perigo encontra. Os sinais aparecem primeiro. Galhos quebrados fora de padrão. Marcas no chão. Silêncio demais em certos pontos. Eles não estão sozinhos. Nunca estiveram. Mas agora, estão sendo observados de perto. O grupo sente. Ninguém fala diretamente. Mas todos ficam mais atentos. Armas prontas. Movimentos mais lentos. Menos conversa. Mais escuta. Um som distante. Quase imperceptível. Mas suficiente. Um dos homens vira rápido demais. Outro levanta a arma antes da hora. O disparo acontece. Alto. Ecoa pela mata. E naquele instante, tudo piora. O som denuncia posição. O silêncio que vem depois é pior do que qualquer barulho. Porque agora, alguém estava observando, sabe exatamente onde eles estão. E não demora. O primeiro ataque não é direto. É rápido. Preciso. Uma flecha corta o ar, quase invisível. Atinge um dos homens. Ele cai. Sem entender. Sem tempo de reagir. O grupo entra em desordem. Alguns tentam correr. Outros tentam reagir. Mas não há alvo claro. A mata esconde. Protege. Confunde. Outro ataque. Mais uma queda. Agora o medo domina completamente. Não é mais tensão. É pânico. E pânico é o fim de qualquer estratégia. Eles recuam. Sem direção definida. Só tentando sair dali. Mas, sair não é simples. Porque quem conhece a mata controla o movimento. E quem controla o movimento controla o confronto. Depois de alguns minutos, que parecem horas, tudo para. O ataque cessa. Do nada. Como começou. O grupo restante se junta. Menor ainda. Mais ferido. Mais abalado. E agora, com uma certeza. Eles não estão no controle. Nunca estiveram. O ouro, de repente, parece mais distante. Não fisicamente. Mas mentalmente. Porque agora, a prioridade muda. Sobreviver. De novo. Como no começo. Mas diferente. Porque agora, há mais a perder. Eles decidem seguir por um rio. A água pode guiar. Pode levar a algum lugar conhecido.
Ou pelo menos ponto A é um caminho mais aberto. Mas rios também são perigosos. Correnteza forte. Pedras escondidas. Terreno instável. Mesmo assim, é uma escolha. Escolha é melhor que incerteza total. Dias passam. O cansaço acumula. O grupo fala menos ainda. Agora não é só desconfiança. É exaustão completa. O corpo dói. A mente falha. E o ouro continua sendo carregado. Mesmo quando não faz mais sentido. Porque ninguém quer aceitar que talvez não consiga sair com ele. E aceitar isso seria admitir que tudo foi em vão. E isso é mais difícil do que continuar sofrendo. Um dos homens para. Não consegue mais andar. As pernas não respondem. O corpo cede. Ele sabe. Todos sabem. É o mesmo ciclo. O mesmo destino. Mas agora, como diferente. Ele segura uma pequena quantidade de ouro. Olha para aquilo como se fosse uma resposta. Mas não é. Nunca foi. O ouro não salva. Não cura. Não protege. Ele só pesa. E naquele momento, pesa mais do que nunca. O grupo segue. Deixa para trás mais uma história que nunca será contada. E continua. Porque sempre continua. Mas agora com menos certeza do que nunca. O horizonte não muda. A mata continua fechada. O caminho continua incerto. E a sensação é de estar preso. Como se aquele lugar não deixasse sair. E talvez não deixasse mesmo. Porque Minas, naquele tempo, não era um lugar de passagem. Era um teste. E poucos passavam. A maioria ficava pelo caminho. E mesmo assim, outros continuariam vindo. Sem saber. Sem entender. Atraídos pela mesma coisa. O mesmo brilho. A mesma promessa. Que nunca foi realmente cumprida. E é assim que começa. Não com riqueza. Mas com perda. Não com sucesso. Mas com sobrevivência. E às vezes, nem isso. O rio seguia indiferente. A água não se importava com quem vivia ou morria ali. Ela apenas corria. E eles seguiam junto. Porque agora não era mais escolha. Era a única direção possível. Os dias começaram a se misturar. Sem referência. Sem marco. A única certeza era o cansaço acumulando. E o peso aumentando. Não só do ouro, mas de tudo. Das perdas. Das decisões. Dos erros. Cada homem carregava mais do que parecia. Isso começava a aparecer. Movimentos mais lentos. Reações atrasadas. Olhos sempre pesados. A atenção falhava. E quando a atenção falha, a mata-cobra. Um galho mal pisado. Uma pedra instável. Uma distração mínima, pode virar acidente. E acidente, ali, raramente é pequeno. Um dos homens erra o passo. O pé afunda entre pedras no rio. O corpo desequilibra. Ele cai. A correnteza puxa, rápida. Forte. Ele tenta se segurar. Mas o peso atrapalha. O ouro, agora, é um problema. Arrasta. Dificulta. Prende. Ele tenta soltar. Mas é tarde. A água leva. Sem esforço. Sem hesitar. O grupo observa. Ninguém entra. Ninguém tenta. Porque todos sabem. Entrar seria repetir o mesmo erro. E morrer junto. O silêncio volta. Mais pesado do que antes. Agora não é só perda. É percepção. O ouro, pode matar. Não diretamente. Mas sempre presente. Sempre influenciando. Sempre pesando. E mesmo assim, ninguém larga. Porque largar significa aceitar. E aceitar ainda é impossível. Eles seguem. Menos agora. Mais espaçados. Mais cautelosos. O rio começa a mudar. Fica mais largo. Mais calmo. As margens menos fechadas. Sinais diferentes aparecem. Pegadas. Mas não como antes. Não são marcas de cara. Nem de observação. São marcas frequentes. Repetidas. De passagem constante. Alguém usa aquele caminho.
Não é acaso, é rota. E isso muda tudo. Porque rota ponto ponto significa presença. E presença ponto ponto pode significar perigo ponto ponto ou oportunidade. Eles desaceleram, observam mais. Cada detalhe importa agora. Restos de fogueira, galhos cortados, sinais claros. Gente passou por ali. Recentemente. O grupo troca olhares, sem palavras, mas com entendimento. Eles não são os únicos. Nunca foram. Mas agora ponto ponto isso ficou real demais. A possibilidade surge. Outros como eles. Outras expedições. Outros grupos ponto com o mesmo objetivo. E se for verdade ponto com o jogo muda novamente. Porque não é mais só mata. Nem só os povos locais. Agora ponto ponto 3 existe competição. E competição ponto traz pressa. Mas pressa ponto ponto traz erro. Eles tentam equilibrar. Avançar. Mas sem se expor. Mas isso é difícil. Porque quanto mais perto de uma rota ponto ponto maior o risco de ser visto. E ser visto ponto ponto pode ser o começo de um novo conflito. Ou algo pior. Porque diferente da mata ponto ponto outros homens ponto pensam, planejam, traem. O grupo decide seguir paralelo ao rio. Não diretamente sobre as marcas. Mas perto o suficiente para acompanhar. Uma decisão calculada. Mas arriscada. Porque ficar perto é também se aproximar demais. A tensão volta a crescer. Mas agora é diferente, mais estratégica, mais silenciosa, mais perigosa. Os sons da mata continuam, mas agora ponto ponto há outros, distantes, metálicos, rápidos, algo não natural. Eles param, escutam. De novo, não é imaginação, é real. Alguém está por perto e não está tentando esconder totalmente. Isso é estranho. Porque naquele ambiente ponto ponto C, esconder é sobreviver. Mas quem não se esconde ponto ponto ou não sabe ponto ponto ou não precisa. E essa segunda opção é a mais preocupante. O grupo se abaixa. Observa entre as árvores. Movimento. Homens. Mais diferentes. Melhor equipados. Mais organizados. Mais preparados. Não parecem tão desgastados. Isso chama atenção. Porque significa uma coisa. Eles têm base. Eles têm estrutura. Eles já estão ali ponto ponto há mais tempo. Isso muda completamente o cenário. Porque agora ponto não se trata mais de explorar, mas de disputar. O grupo observa em silêncio. Ninguém se revela. Ainda não. Porque o desconhecido ponto ponto ainda é mais seguro. Mas por quanto tempo? Essa é a nova pergunta. E diferente das outras ponto ponto essa não pode esperar muito. Porque naquele lugar ponto ponto quem decide tarde demais. Normalmente não decide mais nada. Se você gostou dessa viagem no tempo, deixa o like e se inscreve no canal para ver mais reconstruções históricas de cidades antigas feitas com inteligência artificial. E comenta aqui embaixo, qual cidade histórica você gostaria de ver no próximo vídeo?